Caríssimos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje, 26 de junho, 13º domingo do tempo comum, domingo, dia do Senhor, dia de nos encontrarmos para partilharmos a palavra de Deus. E hoje temos alegria para partilharmos o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 51 ao 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não os receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estava caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje é composto de duas partes. Na primeira parte, somos convidados a meditar sobre o início da caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. A caminho da morte, Jesus ia ensinando os discípulos o caminho da vida. Como qualquer um de nós, os discípulos queriam facilidades. Eles pensavam que com Jesus os seus caminhos estariam abertos, mas Jesus lhes diz o contrário. O caminho precisava ser feito. Os discípulos viam em Jesus um rei que iria enfrentar os seus inimigos com severidade, como fazia os reis daquela época. Na mente deles, os inimigos seriam vencidos pela força física, mas Jesus lhes mostra o contrário ao repreendê-lo quando eles, Tiago e João, quiseram responder com violência a um desagravo por parte dos samaritanos. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, foi surpreendente para os discípulos a forma de Jesus lidar com as ofensas, diferente deles, que era acostumado com revide. A partir de então, eles começaram a entender as exigências do seguimento a Jesus. Um entendimento que foi acontecendo através de um processo lento. Com este episódio, Jesus deixou claro para os discípulos e deixa claro para nós, nos dias de hoje, que na dinâmica do reino não cabe vingança. A segunda parte do Evangelho nos apresenta 3 situações que nos mostram claramente que não basta querer seguir Jesus. É preciso se enquadrar nas exigências deste segmento. Na primeira situação, alguém manifesta seu desejo em seguir a Jesus, mas não se dá conta da dimensão desse segmento. Eu te seguirei para onde quer que fores. Na segunda situação, alguém é convidado a segui-lo, e este pede tempo. Deixa-me primeiro enterrar meu pai. E na terceira situação, tudo se repete. Alguém adia o seguimento a Jesus, com mais uma desculpa. Eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir dos meus familiares. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus aproveita essas 3 situações que retrata a postura de muitos mediante a seu chamado para nos deixar uma mensagem muito clara. O seguimento a Ele, o seguimento a Jesus é exigente
implica em mudança radical de vida. Exige de nós muito mais do que boa vontade, do que entusiasmo. Exige compromisso, fidelidade. Exige desprendimento, disposição em deixar muitas coisas para trás. Perceba que essas três situações chamam a atenção de muitos de nós, que manifestemos o desejo de seguir Jesus, mas ficamos sempre adiando esse seguimento, nos escondendo atrás de várias desculpas. Vou aceitar o chamado de Jesus depois que terminar meus estudos. Vou aceitar o chamado de Jesus depois que meus filhos crescer. Vou aceitar o chamado de Jesus quando eu me aposentar. Assim, amados irmãos e irmãs, vamos perdendo a oportunidade de viver uma intimidade profunda com Jesus no serviço prestado ao reino, esquecendo que o nosso tempo de vida terrena é um tempo curto e que às vezes nem haja mais tempo para um novo chamado dele, o chamado de Jesus. Então, nossa opção por Jesus não pode subordinar-se a nenhum outro. Por isso, quem deseja de fato segui-lo deve apresentar-se a ele completamente livre de qualquer apego. O primeiro passo de quem quer seguir Jesus de fato consiste em renunciar a si mesmo, em colocar o seu seguimento a ele como prioridade absoluta de sua vida. Caros irmãos e irmãs, Jesus é o nosso modelo de vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A nossa opção por ele tem que ser uma opção radical. Do contrário, ficamos só na superficialidade da fé. Não adentramos na dinâmica do reino. Em momento algum, Jesus iludiu seus seguidores com facilidades. Ele sempre deixou claro que a caminhada do discípulo é desafiadora. Desafiadora, mas gratificante, pois quem segue terá como recompensa a vida eterna. Vida eterna que já podemos começar a usufruir aqui e no agora. Pois quem vive em Jesus e Jesus vive nele, já experimenta aqui na terra o gosto da vida em plenitude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Portanto, amados irmãos e irmãs, façamos assim uma oração final. Deus bondoso e fiel, bendito seja pela paciência que o teu Filho Jesus nos revela. Não lança o fogo do céu sobre os indiferentes e os duros de coração, porque não queres a morte do pecador, mas que ele viva. Nós te pedimos, ó Pai, liberta-nos do peso das nossas culpabilidades, nos purifica-nos, ó Pai, dos erros cometidos, para que possamos seguir o teu Filho com um coração leve e puro. Torna-nos, ó Pai, apto para o serviço do teu reino, dando as novas virtudes necessárias para não nos desviar do caminho traçado por ti, mesmo devendo pagar um alto preço por isso. Assim seja. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês e a sua família um santo e abençoado domingo, dia do Senhor. E que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.